Cecília Antipoff, a guardiã das crianças. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom Bom dia, dia. ouvintes. Já começamos animados aqui, né, Paulo? Começamos animados. Cecília, a gente falou sobre castigo na semana passada e a gente vai continuar falando. Muita gente insistindo na tese, mas eu apanhei. E olha o que eu vi, eu virei alguma porcaria, porque eu apanhei. Fala pra gente. Pois é, a gente começou semana passada falando sobre os efeitos do castigo, né, na nossa formação, como que isso repercute em como a gente está hoje como adultos. E hoje a ideia é falar, então, como é que a gente educa sem essa possibilidade que é o castigo. O que que eu percebo das pessoas, Paulo? Que como nós crescemos, viemos de uma geração em que a gente foi educado na palmada, no castigo, existe um entendimento de que este é o único jeito em que eu educo uma criança. Vem uma ideia, um pressuposto de que corrigir é igual a punir. Para a criança aprender, ela vai precisar sentir dor, perder alguma coisa, se constranger, porque aí ela nunca mais vai querer passar por isso. E hoje a gente veio falar, do ponto de vista prático, que existem outros caminhos, né? Semana passada até falei que Mel e Ian lá em casa nunca ficaram de castigo. E não são crianças mimadas. Existe um caminho. Então, Alguns caminhos. Eu quero trazer uma luz para isso aí. eu acho excelente, porque além de mim, acho que vários ouvintes estão aí, pô, mas como é que eu faço isso? Como é que a gente inicia? É com a conversa? Fala pra gente, dá Dá esse... pra reverter? vai trazendo esses caminhos pra gente, porque é difícil. Tá. Pai que pune pode reverter e virar um pai que não pune? Aí é uma desconstrução, mas claro que sim. Se eu não acreditasse na mudança do ser humano, eu não estaria nesse lugar, né, da psicologia, de escutar, de ajudar nesse sentido. Primeiro caminho e soberano, tá? Sobre educar a criança sem precisar da punição. É sobre abastecimento emocional. E lá vem a Cecília com essa história, mas primeiro e soberano, tá? Para eu construir um caminho com os meus filhos em que eu vou ajudá-los a se construírem, sem precisar punir e bater, eu preciso entregar a minha presença, a minha entrega afetiva, eu preciso abastecê-los emocionalmente. Esse é primeiro e soberano. Então, o primeiro convite que eu faço para você que está nos escutando é como está o seu tempo de entrega de qualidade com a sua criança. O que tem a ver isso com o castigo, Cecília? Tem a ver que uma criança desabastecida emocionalmente, ou seja, que a mãe e o pai não têm tempo para ela, tá sempre, peraí, filho, não, agora não. Só naquela comunicação muito da cobrança, de faz isso, faz aquilo, é uma criança que está emocionalmente carregada com raiva, frustração, está insegura, com medo, né, de perder talvez a atenção dessa mãe, enfim, ela está emocionalmente um vulcãozinho ali prestes a entrar em erupção. E como que a criança comunica o incômodo dela? Como que ela pede atenção? Pelo comportamento desafiante. Ela vai chorar, ela vai bater, ela vai te pedir alguma coisa, e aí você não faz, ela te bate. Ela tem aquele comportamento que desafia. E como que a gente faz? Primeiro a gente conecta, primeiro é conexão, depois é correção. E eu não falei em nenhum momento a palavra punição. Eu não preciso punir o meu filho para que ele aprenda, tá? O erro é uma oportunidade de aprendizagem. Vou dar um exemplo real, concreto, e depois vocês me interrompem, tragam perguntas. O Ian, outro dia, ele queria comer chocolate antes do almoço, né? Porque ele ganhou da avó um dia antes, e ele estava lá com um pacotinho do chocolate, as bolinhas de chocolate, e queria comer. Ele foi abrindo o pacotinho, eu falei, Ian, olha só, tá quase na hora do almoço, agora não é hora desse chocolate não, e nem é o dia do chocolate aqui em casa. Ele ficou bravíssimo, gritou, me empurrou, falou, você é chata, me deu um soco na perna com toda a força. Ele já tá forte, grande. Se eu vou educar pela punição, você me bateu, eu dou uma palmada, coloco de castigo. Só que o que eu quero trabalhar com os meus filhos? Eu quero construir com eles, eu quero ajudar nesse processo de autorregulação.
O bater nesse episódio específico foi uma forma que o Ian, aos 5 anos, teve de me comunicar o seguinte: que raiva, mamãe, eu queria comer agora, eu tô com muita vontade. Só que a forma que ele comunicou, eu não vou permitir que ele fique me batendo, me dando soco. Então, primeiro, eu vou conectar com isso que aconteceu. E isso gasta tempo. Segundo e soberano, eu preciso de tempo para vivenciar isso. Ian, olha aqui, filho, eu abaixei, olhei para ele com uma cara de firmeza, séria, porque ele me machucou. Eu entendi o que você sentiu aí. Você queria o chocolate, eu não deixei, você sentiu raiva. Isso aí que você está sentindo chama raiva, você pode sentir. Mas você me bateu. Aqui em casa a gente não bate para resolver. Vamos precisar resolver. Ou você pede desculpa para a mamãe, ou você faz um carinho aqui para resolver isso. Eu preciso dar a oportunidade à minha criança de consertar o que ela estragou ou minimizar o que ela fez. E aí, na hora que eu falei isso com o Ian, ele saiu correndo e falou: não vou, você é chata. Eu não vou correr atrás dele. Vem cá, menino, vai me pedir desculpa agora. Eu continuei fazendo o que eu precisava fazer. Ele voltou com um desenho, querendo já... Mamãe, olha o dinossauro que eu fiz. Eu não vou ignorar. Eu olhei para ele e falei: Ian, eu vou olhar o seu desenho. Eu quero olhar o seu desenho. Mas antes, a gente precisa resolver o soco que você me deu na perna e que doeu. Ou você pede desculpa, ou faz um carinho na mamãe. Eu não gostei do jeito que você falou. Ele foi e voltou umas 4 vezes, despistando, cada hora fazia uma coisa, e o tempo todo, eu chamo isso de fincar a bandeira. Eu vou te escutar, mas antes temos que... Até ele resolver. E aí ele pediu desculpa, mamãe, desculpa. Então é um processo de uma construção que demanda tempo, paciência, não é pautado na pressa. Cecília, e aí você falou uma questão que eu acho interessante, porque às vezes os pais até não colocam de castigo, mas utilizam vou ignorar, vou deixá-lo ali, tá chorando, ou aconteceu isso, bateu e tudo, aí já vira a cara, o filho fica andando, né? Já viu cena assim do filho andando atrás dos pais e tudo. Isso também não é correto? Não se deve fazer isso? João, eu não gosto muito, não gosto desse lugar de não pode fazer isso, né? Vez ou outra, a gente vai experimentar alguns caminhos, dependendo do lugar que eu estiver. Não vai dar tempo de fazer esse processo que eu acabei de contar para vocês, mas vamos para o casamento, para chegar perto da gente? Para o adulto entender? Sua esposa fez algo com você que você não gostou, ou você fez algo com ela, e aí, não, eu vou fingir que eu não vi, eu vou ignorar, eu vou deixar para lá. Aí passa. No segundo momento, num outro desafio, que pequenininho, né, que algo me incomoda na relação, te incomoda na relação com a sua esposa, por algo aparentemente pequeno, às vezes sai uma reação desproporcional. Ignorar a criança, deixar para lá, é uma forma de não resolver o vivido, né? Então, o que ajuda? E isso não tem como eu falar rápido, de bate pronto, o caminho é esse, é uma mágica. Não é uma mágica, é uma construção. É como se fosse uma horta, né? Eu preciso preparar um terreno para plantar algo. Isso que eu falei com vocês, que eu fiz com o Ian, eu faço todo dia. Não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez, 2 vezes, são milhares, porque é construção. E aí, esse ponto seria até um outro questionamento, porque cada criança tem uma característica. Eu tenho 2 filhos, o mais velho é de um jeito, a mais nova é totalmente diferente. E mesmo com essa conversa, às vezes isso dura dias, dura horas, né? A gente, né, você consegue ali no primeiro momento acalmar. Por exemplo, ontem minha esposa saiu de casa, minha filha ficou lá desesperada: eu quero mamãe, quero mamãe, quero mamãe. E aí eu consegui ali, abracei ela, trouxe ela para o meu lado e tudo, consegui trazer a atenção dela para outras questões, ela parou. Mas eu sei que se ela lembrar novamente, ela vai voltar a chorar. Eu quero mamãe, quero mamãe, quero mamãe. Então, esse ponto eu ia falar com você. Como que a gente lida com isso também? Porque no momento você acalma, mas passa um pouquinho, pode acontecer tudo de novo. E aí que tá aí os pais também. Porque aí, às vezes, na segunda vez, você vai ter um comportamento diferente. Deixa eu dar aqui um depoimento aqui antes de você ir nessa conversa do João. A Márcia do Padre Eustáquio está com um depoimento genial aqui. Olha, eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 16. Eu sempre eduquei na base de muita surra.
Quando a mais velha fez 11 anos, eu prometi que nunca mais iria bater. Me doía tanto fazer isso. Foi libertador. Agora tudo é resolvido na conversa. Quem está falando com a gente é a Márcia, do Padre Eustáquio. Márcia, querida, que delícia o seu depoimento. Obrigada por compartilhar. O ser humano ele tem uma tendência a reproduzir aquilo que ele bebeu como fonte, né? Você certamente foi uma criança que foi educada dessa forma e traz essa forma de reproduzir. A gente pode repensar. Que bom que você repensou e buscou um outro caminho, né? Agora vamos lá, João. Que eu acho importante trazer? A pressa não educa. Na pressa não educa. Quantos anos sua filhota tem? Tem 2. 2 anos. A mãe sai, ela está com saudade, ela chora, ela quer ligar, ela fica mais emotiva. Ela vai expressar isso quantas vezes, quantas ela precisar. Agora, nós temos uma dificuldade, ela é real mesmo, de lidar com isso, com esse vai e volta, porque a gente tem uma tendência a olhar para a criança com a nossa perspectiva do adulto. Mas ela já sabe que a mamãe vai trabalhar e vai voltar tal hora. Ela já sabe, mas ela é uma criança de 2 anos que ela está com o sentir dela todo, todo ali expresso. Então, ela vai comunicar isso pelo comportamento. Só que a gente acha, os adultos muitas vezes acham que eu preciso falar uma vez e resolveu. E não é. Porque a criança comunica pelo choro, ela comunica pelo bater, ela comunica pelo, de uma forma que vai nos desafiar. Só que a pressa não constrói. Eu sempre falo isso. Então, não trago aqui um caminho mágico, faça isso e o seu filho nunca mais vai bater. O seu filho vai bater várias vezes, ele vai gritar várias vezes, ele vai te contrariar várias vezes. E lembra que é o soberano, abastecimento. Ontem eu recebi um casal lá no Instituto Nascer, numa sessão de orientação. A queixa era, minha filha tá desatenta, muito opositora, 7 anos. E brigando, gritando, muito grosseira com a gente. Levamos no neuropediatra em uma consulta, já diagnosticou TDA, já prescreveu Ritalina. Eu arrepio inteira. E o que eu perguntei para esse casal? Me conta aqui como é o tempo de vocês com ela em casa, como está o clima da casa, os dois na mesma hora. Nossa, tenso demais, não temos tempo, eu trabalho o dia inteiro e a mãe cuida da casa, da filha. O que eu quero que vocês entendam, né? Assim, vou falar isso milhares de vezes. Essa criança aos 7 anos, certamente ela já pediu olhar e atenção para essa mãe e para esse pai várias vezes. E eles disseram lá, ela chama a gente para brincar, a gente não tem tempo. Qual é a forma que a sabedoria organísmica dela vai convocar esse pai e essa mãe? Ela vai desafiar, ela vai ficar desatenta, mas isso não é consciente. É uma estratégia de, eu preciso de ajuda, de atenção. Então, antes de pensar no como é que eu vou corrigir isso aqui, eu tenho que abastecer. Né? E o castigo ele é punitivo, assim, esse é um tema que não se esgota, a gente pode aprofundar, mas não vou conseguir esgotar ele aqui, né? Mas são caminhos, são possibilidades. É interessante o seu relato porque o diagnóstico era de transtorno de déficit de atenção. De atenção. E o que ela queria era atenção. Perfeito, Mesmo Paulo. caminho. Exatamente. De maneiras diferentes, mas o mesmo caminho. E eu sempre falo nas consultas, Paulo, assim, eu desconheço calmante natural mais potente e organizador interno mais potente para uma criança do que o olhar investido de uma mãe, de um pai, né? Esse tempo de qualidade. Isso parece senso comum, mas isso é organizador para a criança. Carinho e olhos nos olhos sempre faz bem. Cecília Tipoff, a guardiã das crianças. Eu sei que tem gente que vai querer continuar conversando com você. Suas redes sociais. Pois é, minhas redes sociais bombaram depois da semana passada que eu falei sobre castigo. Teve gente achando ótimo, gente recriminando, enfim. Mas estou lá no Instagram, Cecília Antipoff, estou no YouTube, Cecília Antipoff também, no TikTok. E a gente pode continuar por lá. Tem dancinha do castigo no TikTok? Definitivamente não tem dancinha nenhuma. Não tem dancinha. Cecília Tipoff, a guardiã das crianças da 98. Estou sabendo que no mês das crianças, para outubro, está se preparando aí um grande movimento. Olha. A Cecília, a Rádio 98, a Rede 98, nós vamos fazer aí um movimento muito grande para discutir no mês das crianças a criança, o centro da atenção daquele mês.
Isso mesmo, vamos falar sobre os direitos das crianças, vai ter muito conteúdo novo, convidados especiais, então se preparem que vamos fazer um grande movimento aqui. Muito obrigado, querida. Você volta quinta? Volto quinta. Podemos botar na agenda. Quinta é feriado, mas estarei aqui com vocês. Então bota na sua agenda aí, quinta-feira, 10h20, você acompanha a Cecília Antipoff, a guardiã das crianças aqui na Rede 98. Tchau, Cília.